Uma próxima pergunta que me foi feita pelo Rogério Santos, né, e que eu transformei num título: As origens da acusação de que Steiner e a antroposofia foram e são racistas. Bom, essa acusação é totalmente absurda. Por quê? Porque Steiner afirmou várias vezes, em muitas palestras, que o conceito de raça não é mais adequado aos nossos tempos. As raças não têm mais influência hoje em dia. Eu vou traduzir do meu jeito. Baseado em que se deve dar valor a uma pessoa? O que interessa é a produção. E eu tenho uma ideia de que a produção mais importante do ponto de vista da humanidade é a produção social, aquilo que a pessoa faz de bem do ponto de vista social. Em segundo lugar vem a produção artística. Eu coloco em terceiro lugar a produção intelectual e em quarto lugar a produção física, por exemplo, de um atleta. Não se compara com a produção intelectual, não se compara com a produção artística e não se compara de maneira alguma com a produção social. Então, Steiner afirmou várias vezes que raça não pode mais ser usada, que era muito importante na antiguidade. Por exemplo, os hebreus precisavam manter uma pureza de raça, uma pureza de sangue, para algo que eles deviam preparar e que vinha no futuro daquela época. Então, tinha lugar, tanto que eles não se misturavam, não é? Vejam, por exemplo, aquele trecho em que o Cristo encontra uma samaritana que eu acho que está sendo amolada por uns garotos, e ele espanta os garotos, dá água para a samaritana, etc. Depois vem os discípulos dele e diz: como, você está falando com uma samaritana? Os judeus não falam com samaritanos. Ele quis renovar o judaísmo, o Cristo quis universalizar o judaísmo, acabar com aquela pureza de sangue, aquela discriminação comunitária, a comunidade que era importante, o resto tinha que ser afastado, claro. Uma das razões para que a acusação de racismo do Steiner não tem pé nem cabeça é o seguinte fato, que eu vou ter que detalhar um pouco. O ser humano é composto do nosso corpo físico, que a gente vê, depois aquilo que dá a nossa vida, todos os fenômenos vitais, que o Steiner chamou de corpo etérico ou corpo vital, ou corpo das forças formativas para formar, né, manter a forma quando existe regeneração, o crescimento dos tecidos, dos órgãos. E esse corpo etérico não tem nada de físico, não se consegue detectar fisicamente o corpo etérico, ele é puramente espiritual, uma das distinções que se faz com a teosofia, onde o corpo, o que eles chamam de duplo etérico, eles chamam de um corpo físico mais sutil. Bem, na antroposofia ele não é mais sutil, ele simplesmente não é físico. O terceiro corpo que nós temos é o que o Steiner chamou de corpo astral, que os animais também têm, não é? E que as plantas não têm, tem toda a vitalidade, etc., mas não tem corpo astral, e que nos dá todos os sentimentos, os instintos, as sensações, não é? Tanto que o Steiner às vezes chama de corpo das sensações, não é? Esse corpo astral, que também não é absolutamente físico. E em quarto lugar vem o que o Steiner chamou de eu, e que eu já me referi antes, e que eles chamam de ego, traduzindo do inglês, porque eles não leram nada em português. Bem, esse eu do Steiner é o que nós temos presentemente de mais elevado. Temos ainda outros três, mas estão muito incipientes. Mas aquilo que nós estamos desenvolvendo é justamente o nosso eu. E sabem qual é o desenvolvimento do eu? É o desenvolvimento moral. Não é o desenvolvimento físico, porque ele não é físico. Esse eu não tem raça, não tem sexo, não tem preferência de gênero, não tem nacionalidade, não tem preferência política, não tem religião. Esse nosso eu é puramente espiritual. Não tem nada de subjetivo também. Ele é individual, mas não tem nada de subjetivo, que o objetivo está nos mais inferiores, que a gente poderia agrupar como alma. Tudo bem, não vou entrar no detalhe. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Num trecho, eles citam corpo físico, etérico e astral, no artigo dele, no capítulo deles. E falam do que eles chamam de ego, que é o eu. Então, essa quadrimembração está correta. Só que em dois trechos, eles usam outra quadrimembração completamente errada.
misturando alma com o eu, com o espírito, uma coisa impressionante. Quer dizer, vejam só, eles não foram coerentes nem dentro de seu próprio texto. Fora não conhecerem a antroposofia, se conhecessem um pouco de base da antroposofia, que parte da constituição suprassensorial ser humano, isso é a base da antroposofia, já está no nome, antroposofia, conhecimento do ser humano, isso é a base da antroposofia, eles não conheciam, tanto que 2 vezes eles citaram errado a constituição humana, eu apontei isso na resenha, sendo que é incoerente a primeira citação que eles fazem daquela quadrimembração que eu já citei antes. Acontece que esse eu, então, não tem raça, não tem sentido nenhum se atribuir àquilo que o ser humano está desenvolvendo, deveria estar desenvolvendo, não é? Hoje em dia, moralmente, por exemplo, de raça. A raça não vem de lá, a raça vem de baixo, vem do corpo físico, vem do sangue, vem da hereditariedade, mas não vem do espírito. Nosso espírito não tem raça, nosso eu não tem raça, claro. Então, é absurdo dizer que o Steiner é racista se a coisa mais importante para ele hoje em dia no ser humano é o eu, e ele diz que o eu não tem raça. Agora eu queria citar uma outra coisa um pouco delicada, não é? Esse eu é aquilo que na antroposofia se reencarna. E eles ridicularizam no capítulo deles o conceito de reencarnação. O Steiner discorreu muito sobre reencarnação, principalmente no fim da vida dele. Acabou-se de editar pela editora antroposófica 3 livros Steiner sobre a questão de reencarnação e o destino, o karma. E os 3 primeiros volumes de uma coleção de 6. Minha esposa já traduziu todos. Bom, mas muito bem. No conceito de reencarnação do Steiner, que é um dos fundamentos da antroposofia, a noção de reencarnação, que ele conceituou de uma maneira totalmente diferente do que se entendia antes, não é? Eu acho que a primeira grande divulgação do conceito de reencarnação foi pelo Kardec. Ele teve esse grande mérito, ele ressuscitou o conceito de reencarnação. Mas houve outros, Fichte foi um que falou sobre reencarnação, mas o Kardec publicou sobre reencarnação, etc. e tal. Mas de uma maneira um pouco nebulosa, não se sabe muito bem, segundo o Kardec, o que é que se reencarna. Na antroposofia, o que se reencarna é o eu, não é o corpo astral, não é o corpo etérico, nem o físico, não teria sentido. Pois bem, esse eu se reencarna alternando, em geral, normalmente, alternando os sexos. Por quê? Porque ele tem que ter experiências diferentes em cada reencarnação. A experiência num corpo masculino e num corpo etérico, masculino ou feminino, é diferente do que do sexo oposto. Então, existe essa alternância normal. Pode haver repetições em casos excepcionais do mesmo sexo. Ora, se a pessoa, o mais importante que ela tem é o seu eu, e na próxima encarnação ela vai ter o sexo oposto, tem sentido ser sexista? Ela vai se reencarnar num outro povo para ter experiências diferentes. Ele citou vários casos de árabes, antigos árabes, que depois se reencarnaram na Inglaterra. Ele citou vários casos concretos de reencarnação. E a gente compreende como aqueles casos das pessoas da Inglaterra, que são pessoas que são muito conhecidas historicamente e filosoficamente, essas pessoas tinham as suas ideias por causa das influências que tiveram na Arábia, do arabismo. Fica muito claro, então, por que eles tiveram aquelas tendências. Estou correto, Sônia? Você que é especialista no assunto. Bem, então, vejam, se o eu se reencarna em outros povos, em outras raças, tem sentido falar em raça? Não tem sentido nenhum. A acusação de racismo, eu vou interpretar. Por que e não são só a Natália e o Orsi que acusam o Steiner de racista. Na Europa, isso se tornou uma coisa relativamente comum, inclusive em meios de comunicação bastante divulgados. Por quê? Na minha opinião, é uma das maneiras de se atacar a antroposofia do Rudolf Steiner. Atacando o que, no fundo? Eu vou voltar a isso no fim. O espiritualismo, o materialismo atacando o espiritualismo. O espiritualista puro não ataca o materialismo, pelo contrário. Eu, pessoalmente, admiro profundamente um materialista que é coerente. Não é? Agora,
eu respeito todas as pessoas, inclusive o materialista, mas eu não posso respeitar as ideias de um materialista que não é coerente. Por exemplo, ele prezar a liberdade, porque da matéria não pode advir liberdade, a liberdade só pode advir do espírito. A matéria é sujeita às leis e condições físicas, claro. Bem, então eu acho que se está aproveitando para se chamar o Steiner racista, usando algumas afirmações dele, que podem ser interpretadas hoje em dia como se fosse racista, mas tem que se considerar que ele falou há mais de 100 anos atrás. E naquela época o racismo não era um problema social, principalmente na Europa. Se falava de raça assim, normalmente, não é? De uma maneira muito natural, porque era o natural daquela época. E foi feito um estudo na Holanda, que teve 720 páginas analisando a obra do Steiner, em busca de trechos que poderiam ser considerados racistas. Eles encontraram 16 trechos, não é, em 89 mil páginas, encontraram 16 trechos que poderiam ser considerados como indo contra as leis antirracistas da Holanda hoje em dia. Mas eu acho que, primeiro, se a gente considera o contexto de toda a obra, das 89 mil páginas, essas 16 vão contra o espírito global. Eu fiz o cálculo, 16, digamos que fossem páginas, 16 páginas. 16 por 89 mil dá 0,002%. É absolutamente ridículo. E se a gente considerar talvez um parágrafo, e considerando talvez 5 parágrafos por página, vai ser muito mais ridículo ainda. Quer dizer, deve-se considerar a obra como um todo, e não essas 16 menções que foram achadas nesse relatório que eu citei na resenha, inclusive achei até referência e tal para o relatório holandês. Inclusive eu citei trabalhos feitos pela Direção-Geral da Sociedade Antroposófica sobre essa questão do racismo, etc., que não devia nem ter sido mencionada. E é mencionada porque as pessoas pegam esse pequenininho detalhe que é irrisório e aproveitam para atacar a antroposofia, para arrasar com a antroposofia. Vocês percebem o truque?